Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre idolatria. É um tema que já tem bastante tempo, que muitos seguidores têm pedido, e por ser um tema amplo, eu quero destacar alguns pontos. Eu vou dividir este vídeo na seguinte sequência. Primeiramente, vamos falar sobre idolatria nos tempos bíblicos e depois levantar uma reflexão em torno dos ídolos modernos e pensar como isso tem se tornado uma pedra de tropeço na nossa devoção a Deus e limitando, criando barreiras para nosso relacionamento com Deus. A palavra idolatria significa culto a ídolos, e isto implica a adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, seja real ou imaginário, atribuindo honra e divinizando objetos, pessoas, estatuetas e até ideologias. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, vemos pessoas envolvidas com a idolatria. O relato bíblico é recheado de episódios que mostram a influência que nações como o Egito, Canaã, a Síria, a Babilônia exerceram sobre Israel, com seus costumes e religião. Estas nações eram politeístas e adoravam diversos deuses, enquanto o povo hebreu deveria ser monoteísta e adorar somente o Criador. Este princípio monoteísta fica claro quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, que era um local politeísta, e lhe faz a promessa de uma terra que mana leite e mel. Mais tarde, enquanto o povo hebreu estava lá no Egito, eles também passaram a devotar os ídolos egípcios. Inclusive, no período que estiveram no deserto, onde o bezerro de ouro foi criado por Arão a pedido do povo, enquanto Moisés estava no Sinai, o bezerro simbolizava para eles como um tipo de representação de Deus e lembrava uma divindade egípcia, a deusa Hathor, simbolizada pela imagem de uma vaca. O texto de Êxodo, capítulo 32, narra que depois do ídolo já estar pronto, os israelitas começaram a prestar-lhe culto, alegando ter sido que foi ele que os tirou da terra do Egito. Observe que isto desviava completamente a honra e a adoração ao verdadeiro Deus e atribuía as obras de Deus ao ídolo. Outro detalhe é que a adoração prestada a esse bezerro de ouro possuía os elementos de um culto pagão. O povo se despiu, começou a dançar e cantar diante daquela imagem. O termo saek, empregado em Êxodo capítulo 32, verso 6, e traduzido como folgar, transmite a ideia de atos e gestos sexuais. Em Deuteronômio capítulo 17, lemos que a idolatria era uma ofensa tão abominável que deveria ser punida com a morte do transgressor. Quando a gente caminha um pouco mais pelas escrituras, chegamos em Juízes. Com a morte de Josué, o sucessor de Moisés e da geração que com ele entrou na terra prometida, surgiu uma nova geração e começaram a prestar culto a outros deuses. Por conta disso, o Senhor permitiu que invasores castigassem aquele povo. Foi nesse cenário que Deus levantou os juízes para libertar o povo das mãos das nações inimigas e com isso chamá-las ao arrependimento. No entanto, mesmo assim, o povo continuou a se prostituir com outros deuses. O Senhor libertava dos opressores e o povo voltava à idolatria. Por esse motivo, Deus permitiu que as nações vizinhas não fossem expulsas daquela terra, fazendo delas um instrumento de juízo contra Israel. Quando a gente dá sequência à narrativa bíblica, a gente vai percebendo que a idolatria era um ponto fraco de Israel. No tempo da monarquia, houve longos períodos de idolatria. Ainda nos dias do rei Salomão, em razão do comércio internacional, havendo contatos com outros povos e casamentos entre si, depois de velho, Salomão passa a adorar outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras. Após a morte de Davi e Salomão, o reino se dividiu em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, e com o reino dividido, as práticas idólatras foram ainda mais frequentes entre o povo. Um exemplo bem conhecido é a idolatria introduzida por Jezabel durante o reinado do seu marido Acabe. O rei Acabe reinou sobre o reino do norte, mas as práticas idólatras de sua família contaminaram também o reino do sul. Pois quando Atalia, filha de Acabe, se casou com Jeorão, que era filho do rei Josafá, que era rei de Judá, esse casamento trouxe graves consequências que quase extinguiu a casa de Davi. Inclusive, Atalia é caracterizada como uma mulher ímpia. No tempo do rei Acabe e Jezabel, a adoração a outros deuses levou a um massacre dos profetas do Senhor. E até mesmo os altares ao Deus Jeová foram destruídos. Tais práticas foram duramente confrontadas pelo profeta Elias.
No entanto, a idolatria em Israel foi tão grande que até mesmo as gerações posteriores foram influenciadas por ela. Podemos notar claramente a repreensão do Senhor a tais práticas pelo ministério dos profetas, que chamavam o povo ao arrependimento e anunciavam o juízo iminente, como fez os profetas Oséias, Miqueias, Amós, Isaías, Jeremias e ainda outros. E por conta de toda a desobediência e da idolatria praticada, o reino do norte caiu nas mãos da Assíria e o reino do sul caiu nas mãos do Império Babilônico. Ou seja, a narrativa bíblica aponta para o fato de que esses cativeiros foram sim consequências da idolatria dos israelitas e de sua prostituição no paganismo. Durante todo esse período, desde a época dos juízes até o tempo do exílio, os deuses cultuados foram Balins, Star, Astarote, Baal, Azerá, Quemos, Moloque e dentre outros. No Novo Testamento, qualquer um que adora deuses pagãos ou que coloca qualquer outra coisa numa posição mais elevada do que o Senhor, depositando uma confiança que só deve ser demonstrada a Ele, é chamado de idólatra. Existem várias exortações para que os cristãos não se associem com as práticas idólatras e fujam da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10 relembra do episódio do povo hebreu no deserto e o apóstolo Paulo, no versículo 7, adverte: não sejam idólatras, como alguns foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos orienta: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Nos evangelhos, Jesus alerta sobre a idolatria ao dinheiro. O Deus das riquezas é personificado como Mamon, para mostrar o contraste entre a adoração ao Criador e a Mamon. Nesse sentido, Jesus foi enfático ao dizer que não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas. E o mesmo também foi ensinado pelo apóstolo Paulo, que colocou a avareza e a idolatria em conexão. Efésios capítulo 5, verso 5, afirma a condenação a quem pratica. E Colossenses capítulo 3, verso 5, nos adverte: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A idolatria é apontada pelo apóstolo Paulo como sendo também uma obra da carne, associada também a outras concupiscências. Vamos ler o que diz Gálatas capítulo 5, verso 19 e 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Partindo deste entendimento trazido pelo apóstolo Paulo em suas cartas à igreja do Novo Testamento, quais são os ídolos modernos? Hoje, quais os deuses que estão sendo venerados? Apesar da imagem de escultura ser a principal representação da idolatria, ela vai muito além do que adorar e se prostrar a imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, como, por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca, pessoas, o dinheiro, ideologias, práticas ocultas, espiritualistas e, pasmem, até elementos de culto pode se tornar um ídolo, como os elementos da ceia podem ser idolatrados. Sendo assim, precisamos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Eu listei 4 figuras, mas existem muito mais e você pode contribuir comentando abaixo no espaço dos comentários quais outros deuses as pessoas também têm adorado. Lembrando que dentro desses 4 pontos que vou citar, há várias ramificações, então é bom pensarmos nas várias possibilidades e se não estamos correndo risco ao andar por esse caminho. Idolatria a lideranças. Há membros que têm total confiança, lealdade e admiração por um líder espiritual. Embora devemos honrar e respeitar a liderança, no entanto, jamais colocar o líder acima de Deus e de sua palavra. Em muitos casos, tudo que o líder fala, seus liderados aceitam como autoridade infalível, inquestionável ou a principal fonte de autoridade acima das escrituras. Ou seja, muitos líderes são vistos como um soberano, como um semideus, onde não pode ser questionado, contrariado, mesmo que esteja contra as escrituras. Essa idolatria ela é visível quando, ao ser confrontado por conta de uma pregação herética, ao receber crítica e contra-argumentada com as escrituras, seus defensores dizem: Deus revelou para ele.
Ou seja, aqueles que o veneram não aceitam que ele pode errar e está acima de qualquer ponto de vista diferente. Idolatria à vaidade é quando a busca pela aparência, beleza, ideal ou imagem pessoal se torna a prioridade central na vida de uma pessoa, assumindo um papel de extremo valor a ponto de se tornar preocupação excessiva. A pessoa passa a gastar tempo, dinheiro, todos os recursos possíveis em roupas, estética e tudo que estiver ligado a um padrão de imagem ideal, procurando constantemente a aprovação e reconhecimento dos outros, se tornando assim um escravo de um padrão que talvez seja inalcançável. Não é pecado se vestir bem, usar coisas boas, ter objetos de valor, cuidar do corpo. Pelo contrário, uma autoestima glorifica a Deus, mas é pecado o investimento excessivo em coisas que valorizam mais o exterior que o interior. Idolatria às celebridades. Esta idolatria é perceptível quando a admiração por uma celebridade, seja cristã ou secular, é colocado em um nível de devoção. É normal nos identificarmos, ter referências e gostarmos de uma pessoa, de um cantor, de um grupo, de um influencer que hoje estamos tão rodeados. No entanto, uma pessoa pode chegar a tal ponto de ser tão obcecado que passa a idolatrar. Tudo que a pessoa diz, faz, crê, ela quer imitar sem nenhum senso crítico. Segue as opiniões como se fossem verdades incontestáveis e inerrantes, né? E assim segue e obedece uma ideologia, se apegando emocionalmente às pregações desta celebridade e não aos princípios bíblicos. Idolatria política. Ela acontece quando um conjunto de ideias se transforma em religião e afeta os idólatras está em políticos que são ovacionados como salvadores da pátria. Além de destituir Cristo do centro de suas vidas, crentes que sofrem com essa idolatria dão aval para que a religião cristã e seus elementos sejam usados como meros objetos para uma luta política. Não é à toa que vemos a Bíblia e elementos cristãos sendo objetos usados para discursos de luta entre partidos, criando até uma nova teologia totalmente distorcida e mundana. Fazer uso da Bíblia para defender político é uma afronta a Cristo. Não há mal em defender uma posição política e saber o que está acontecendo. Afinal, não vivemos alheio ao mundo. Mas o cristão deve zelar acima de tudo por princípios bíblicos. Fomos chamados para ser coluna e firmeza da verdade, proclamando o Evangelho de Jesus. O problema mora quando acreditamos que político X ou Y pode ser o salvador da pátria e resolver o problema que só o projeto do reino messiânico de Cristo é capaz de resolver. Quando tiver dúvidas sobre o projeto messiânico, leia o Sermão da Montanha. Aquele é o projeto político do reino de Deus. Diante de toda essa exposição, percebemos que a base do falso evangelho é a idolatria, porque ela oferece outros deuses para substituir a primazia do Criador. E na tentativa de materializar a fé, muitos vão por esse caminho e são tragados pelas superstições, ideologias, pela vaidade, pela obediência cega a lideranças que não têm compromisso algum com o evangelho. Mas que a nossa mente seja desperta o quanto antes para desfrutar de uma comunhão com Deus e não se prostrar aos tantos deuses que todos os dias nos são ofertados. Eu encerro por aqui, mas não sai do vídeo sem deixar o like, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações do canal, compartilha e me marca nas suas redes sociais, @teologando com Aline. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.